No vídeo anterior eu expliquei um pouco por que é necessário ter swap, por que swap é interessante, que é basicamente eu ter um outro nível de memória onde eu posso guardar páginas que eu não estou usando agora, né? Mas agora é importante e legal. A ideia é interessante, é tipo como se eu tivesse uma segunda RAM que é um pouco mais lenta, né? Uma RAM backup. Mas como é que eu implemento esse negócio? Como eu faço esse negócio valer? Então, nessa aula, eu vou explicar um pouco como o SEO faz para garantir que isso funcione. Ou seja, os mecanismos por trás do swap. Além do espaço em disco, né? Além de eu pegar, por exemplo, se minha RAM tem 1 GB, eu pegar e salvar um arquivo chamado PageSys de 2 GB no disco e pronto, tem que fazer mais coisa, não é só isso, né? Aliás, isso é uma coisa extremamente discutível, mas geralmente se fala, você faz um espaço de swap igual ao dobro da RAM. Isso é baseado no quê, professor? Isso é baseado no chute doido, né? É baseado em workload real? Não. Aqueles chutes mágicos, provavelmente é um exagero, provavelmente é um exagero. Se você tem, por exemplo, 8 GB de RAM e 16 GB de swap, você está provavelmente fazendo uma coisa errada, né? Mais que isso, swap foi feito pensando em disco rígido, que é 1 milhão de vezes mais lento do que a RAM. E eu não estou falando esse 1 milhão de vezes um superlativo. Eu estou falando 1 milhão de vezes que é provavelmente 1 milhão de vezes, é tipo 2 ordens de magnitude. No SSD, talvez um número diferente pode ser mais interessante, porque SSD são menores e mais rápidos. Sei. Ah, professor, se eu tenho SSD e RAM, eu posso ter duas memórias virtuais? Pode, mas nenhum SO faz isso até agora, né? Então, agora a gente tem que entender, legal, como a gente faz para, dado um sistema de memória virtual, adicionar uma camada extra de disco. Como a gente faz para a página do nosso processo, ela pode ir para a RAM e da RAM ela pode ir para o disco. Como a gente pode fazer isso? Primeira coisa e coisa importante para se implementar é um bit de presença. Não é para dizer se a página é bonita, não. É para dizer se a página está na RAM ou não está. Certo? Então vamos relembrar agora a aula anterior. É importante pra caramba a aula de TLB, que é para você entender a complexidade que é um acesso à memória, como funciona o acesso à memória. Então, eu tenho lá um MOV, né? Zero é ruim, né? Deixa eu. X. 10. Então eu tô pegando o que está no endereço 10 e carregando em EAX, né? O que ele tem que fazer? Primeira coisa, o hardware tem que pegar esse cara e traduzir. Por quê? Porque esse cara é um endereço virtual. Então, ele tem que usar a tabela de traduções desse processo, né? E olhar, tá, o endereço 10 nesse processo, na verdade, é o endereço 800 na memória real. A questão é, agora a gente tem uma camada a mais. Então, esse cara que traduziu para 800, mas pode ser que a página dele não esteja mais na memória RAM. Ela pode ter sido tirada e colocada no disco. Porque isso é memória virtual, né? O que é memória virtual? Eu escolho algumas páginas e tiro elas da RAM e boto no disco porque elas não estão sendo usadas. E aí eu deixo só as páginas que estão sendo usadas agora na RAM e deixo as que não estão sendo usadas no disco. E conforme a necessidade, se essa página está no disco, mas eu quero usar agora, eu trago ela de volta para a RAM. Eu tenho que fazer a tradução desse endereço aqui para o endereço real. Primeira coisa, tem que perguntar, ele está na TLB? Se ele estiver na TLB, beleza, é TLB hit, eu pego a tradução na TLB e acabou. Se ele não está na TLB, eu tenho que verificar na tabela de páginas aonde ele está e adicionar na TLB. E repetir o processo. A questão é, agora a gente tem uma camada a mais. O que essa camada a mais adiciona nessa tradução? Aí é que tá. Quando eu procuro o cara na TLB,
pode ser que essa tradução que está na TLB, seja hit ou seja miss, no caso, vamos dizer que é hit. Pode ser que aquela tradução não seja mais válida. Por exemplo, vamos dizer que essa tradução aqui diz que a página estava no endereço 800. Pode ser que o endereço 800 tenha sido gravado no disco. Então no endereço 800 agora tem outra coisa. Como a gente pode fazer isso? A gente tem que ter alguma forma de, na hora de verificar essa tradução, checar se a página ainda está lá ou não está mais. Então a gente precisa de uma nova informação, que é o que a gente chama de bit de presença. O bit de presença é basicamente, se ele for 1, a página está na memória, e se for 0, ela está no disco. Tá? Ou seja, o bit de presença é 0, opa, essa página está no disco. E se ela está no disco, deu ruim. Deu ruim por quê? Porque agora eu vou ter que rodar programas que não são leves, são programas relativamente pesados, para ler essa página do disco, ou seja, vai fazer um F-read de 4K ou 8K, dependendo do tamanho da página, carregar esse cara e jogar de volta no disco. Isso é lento para um caramba. É muito lento. Isso é o que a gente chama de page fault. Isso daqui é uma parada importantíssima. Porque se você já tiver um computador, um laptop, até um celular, que era muito lento, e que quando vocês tiveram um igual com mais RAM, ou seja um celular que você botou mais RAM, ou um celular com o mesmo processador com mais RAM e era muito mais rápido, o grande vilão era o page fault. Por quê? O que é o page fault? É que a página que eu quero acessar não está na memória RAM. O que eu tenho que fazer nessa situação? Tirar ela do disco e trazê-la para a memória RAM. Qual é o problema disso? Que o disco é muito, muito, muito mais lento. É literalmente, como eu disse, 1 milhão de vezes mais lento. Né? Então, na prática, a gente não está mais em velocidade de memória RAM, está em velocidade de disco. Vocês podem ter percebido, quando o sistema de vocês está muito lento, que geralmente a luzinha do HD, seja no laptop, seja no desktop, a luz do HD fica acesa, né? Por quê? Porque isso significa que ele está carregando muita coisa da memória do disco para RAM, né? Quanto mais programas eu tenho, menos páginas desses programas cabem na RAM. Vou ter poucas páginas de muitos programas e o grosso desses programas no disco. Toda vez que esses programas precisam dessas páginas novas, ele tem que tirar páginas de outros programas e colocar. Só que esses outros programas podem precisar dessas páginas que foram tiradas e elas são colocadas de volta. E começa a tirar e colocar várias páginas sem parar. Então, um grande vilão do sistema de computação modernos é a falta de memória RAM ou um excesso de programas rodando, que geram muitos page faults e fazem os programas de vocês rodarem em velocidade de disco. Então vamos falar um pouco sobre o page fault e por que ele é tão vilão de sistema de computação, tá? Como a gente viu na aula passada, normalmente um problema que a gente viu que, por exemplo, em sistemas Intel, se o endereço não está na TLB, quem resolve TLB miss é o próprio processador, é o próprio hardware, né? Que anda sozinho na tabela de páginas e pega a tradução correta. Contudo, os page faults não podem ser resolvidos via hardware, porque o hardware não tem acesso direto ao sistema de arquivos, né? Então, quem resolve page fault, ou seja, eu quero acessar uma página que não está na memória RAM nesse momento, não está presente na memória RAM nesse momento, quem resolve um page fault é o sistema operacional. Então, page faults são muito lentos. Muito, muito lentos. Então, o overhead do SO de fazer isso não tem nada a ver com o tempo que teu processo leva. Teu processo pode ser um processo super rápido. Se ele fizer muito page fault, ele vai ser super lento. Ah, professor, então por que não resolve isso via hardware? Que nem o TLBMIS. Porque aí o sistema de arquivos tinha que estar no hardware. O NTFS tinha que ter um hardware de controle de NTFS, um hardware de controle de Riser. E como a gente vai ver mais para frente, não é nada trivial o sistema de arquivo estar no hardware. A gente não quer isso, tá? Então na prática o que acontece quando o
o teu programa tenta acessar uma memória que não está na RAM, ele dá esse trap, que é o page fault, e teu programa fica bloqueado. Então ele sai de executando. Esse F ficou bonito. E vai para bloqueado. Ou suspenso, né? E ele vai ficar aí por um bom tempo. Porque o que o SEO vai ter que fazer? Ele vai ter que procurar a página correta no disco e trazer ela para a RAM. Se a RAM estiver cheia, o que é bem provável, mais ou menos, ele ainda vai ter que tirar alguém da RAM e colocar no disco para liberar espaço para botar esse processo lá. Ou seja, tem que ler 4K do disco e gravar 4K no disco, que é pesado. Tá? Ah, professor, é super rápido. Isso daí é um acesso de memória, gente. Né? Então, em termos de velocidade de RAM, isso é muito, muito, muito lento. Então, ó, vamos imaginar que aqui tá a minha RAM. Vou botar vermelho aqui as coisas que estou fazendo. Minha RAM. Gente, eu preciso muito comprar um negócio para desenhar. E aqui tá o disco. O que acontece é, eu tenho aqui meu processo. Deixa eu fazer direito, né, gente? Agora que eu aprendi a desenhar. Se eu tenho espaço do processo aqui, algumas das páginas dele vão estar na RAM e outras vão estar no disco. Certo? Deixa eu dar um exemplo. Se eu quero carregar essa página aqui e ela está no disco, eu tenho que saber que ela está no disco. Eu tenho que descobrir, eu tenho que ter a informação, essa tradução aqui que ele não está na RAM e está no disco, tem que ter salvo em algum lugar. Não é verdade? Eu tenho que ter alguma forma de dizer, cara, esse cara aqui tá na parte tal do disco. Onde eu posso salvar isso? Ora, o jeito mais simples é botar na própria tabela de páginas. É deixar marcado na tabela de páginas que, cara, essa minha página não está mais na RAM, ela está no disco, na posição tal do disco. Então, se tu tentar acessar ela, vai dar um page fault, carregue ela do disco para a RAM e atualize a tabela de páginas. Então, na prática, o que acontece? Agora, na minha. Na minha tabela, eu vou ter várias coisas, né? Eu tenho aqui uma tradução. Eu tenho vários bits aqui, né? Eu vou ter aqui o bit de presença. Se ele for 1, essa tradução é uma tradução para a RAM. Se ele for 0, essa tradução é uma tradução para o disco. Que vai me dizer aonde no disco está essa página. Então, na prática, eu consigo usar a própria tabela de traduções para guardar traduções tanto para a RAM quanto para o disco. Se o bit de presença for 0, ou seja, não está presente, eu pego essa tradução e uso ela para tirar alguém do disco e colocar na RAM. Quando ele estiver na RAM, eu atualizo essa tradução para ela ser a tradução da RAM e boto um no disco, no bit de presença e repito a instrução. Por que eu repito? Porque ele vai sair de bloqueado, vai para pronto, e quando o escalador achar que ele está pronto, ele volta a executar. E no pior caso, quando ele executar, pode ser que a tradução não seja mais válida. Né? Ou seja, demorou tanto para ele voltar e ele é tão prioridade baixa que essa tradução não está na memória. Ele dá outro page fault, volta para bloqueado e vai. Pode até dar um starvation aí se não tomar cuidado. Tá? Então, esse é um problema. Né? Então, espero que tenha ficado claro por que ele. Toda vez que a gente tem page fault ou TLB fault, a gente repete a instrução. É por quê? Porque a gente simplesmente prepara para a memória estar no lugar certo e manda repetir. Se ele repete e o negócio já saiu, aí ele tenta tudo de novo. Uma coisa interessante é, sobre o Page Fault Handler, a implementação pode variar. Então, se depois de terminar tudo, ele já pode botar esse endereço na TLB ou não. Ou ele pode deixar dar um miss e tudo se atualizar usando o subsistema da TLB. Não tem um jeito correto de fazer essa implementação.